De certa maneira, a visão de mundo do partido era adotada com maior convicção entre as pessoas incapazes de entendê-la. Essas pessoas podiam ser levadas a acreditar nas violações mais flagrantes da realidade porque nunca entendiam por inteiro a enormidade do que se solicitava delas e não estavam suficientemente interessadas nos acontecimentos públicos para perceber o que se passava. Graças ao fato de não entenderem, conservavam a saúde mental. Limitavam-se a engolir tudo, e o que engoliam não lhes fazia mal, porque não deixava nenhum resíduo, exatamente como um grão de milho passa pelo corpo de uma ave sem ser digerido. Oi galera, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre 1984 do George Orwell. 1984 foi publicado em 1949 e foi o último livro escrito pelo George Orwell. Aqui no Brasil, o livro é publicado pela Companhia das Letras. Aqui a gente vai conhecer um futuro distópico em que o mundo se dividiu em 3 países: Eurásia, Lestásia e Oceânia. O livro vai se passar na Oceânia, um país controlado pelo regime ditatorial do partido, controlado pela mística figura do Grande Irmão. Caso alguém não tenha entendido a referência, foi inspirada nesse livro que o reality show Big Brother foi criado. O partido controla as pessoas o tempo todo através de telas instaladas em vários lugares, em absolutamente todos os lugares, na verdade. Em espaços públicos, no trabalho e nas casas das pessoas. Essas telas, elas gravam tudo o que essas pessoas falam e fazem. Os jornais, livros e revistas são constantemente editados para passar exatamente as informações que o partido quer passar, mesmo se elas não sejam verdadeiras. Então, até o passado é editado. Se um belo dia o partido encasquetar que um determinado fato do passado não aconteceu daquela maneira, todos os jornais, revistas, livros e documentos são alterados para que o partido diz seja verdade. A loteria é uma verdadeira fraude e se o partido falar que 2 mais 2 são 5, 2 mais 2 são 5. Essa é uma sociedade em que as pessoas pensam como um coletivo, mas elas não se relacionam umas com as outras. Então, não há relações muito profundas de amizade, nem de carinho com a própria família. Essa é uma sociedade em que o coletivo existe apenas em função desse partido e em torno dessa figura do Grande Irmão. Até os casamentos são controlados, autorizados e decididos pelo partido. Nesse livro fica muito claro o quanto que é perigoso quando um governo tenta alienar propositalmente a população. O partido, ele odeia a ciência, ele chegou inclusive a aboli-la. E se eles falarem que o Sol gira em torno da Terra, mesmo sem nenhuma comprovação científica, as pessoas precisam acreditar. Parece com algo que a gente conhece, né? Que horror! Para os terraplanistas e anti-ciência, eu tenho um pequeno recadinho. A ciência, gente, ela é feita com muito critério, método, estudo e dedicação. Então, para um cientista falar que uma coisa é de uma determinada forma, ele estudou anos e anos para isso. E esse conhecimento, ele vai passando de geração em geração e ele vai sendo cada vez mais aprimorado. Tá? Então, assim, tudo que a gente tem praticamente e que a gente utiliza, que a gente consome, é graças à ciência. Quer ver um exemplo? O mais básico: remédio, vacina, cinema, carros, várias coisas que a gente consome e utiliza hoje em dia vieram através e surgiram através de pesquisas científicas. Então, assim, valorizem a ciência porque, assim, sem ela, a gente não vive. Então, uma coisa muito importante que 1984 nos ensina é: desconfiem de governos e governantes autoritários ou que tendem ao autoritarismo e que sempre desvalorizam a ciência, a educação e a cultura. A gente vai acompanhar a história através do Winston Smith. Ele trabalha no Ministério da Verdade, ou seja, o ministério responsável por propagar mentiras, aquela ali famigerada fake news. É esse ministério que vai editar as informações
que o partido quer que edite. Então, se precisar editar o passado, é esse Ministério da Verdade que vai editar essas informações. O Winston, assim como a maioria das pessoas nesse livro aqui, ele é um refém dessa opressão do partido. Mas secretamente ele nutre um anseio por liberdade e ele nutre também um posicionamento contrário às coisas que o partido faz. Ele odeia o grande irmão, por exemplo. É por meio dele que o autor vai apresentar esse regime e vai criticar as condutas dele. 1984 é uma distopia feita muito mais para criticar os regimes ditatoriais ali mais contemporâneos ao autor do que para resolver os problemas que aparecem na história. É diferente de Jogos Vorazes, por exemplo. Jogos Vorazes até tem inspirações da realidade e contém uma certa crítica das inspirações que o autor utilizou, mas não fica só nisso. Já em 1984, o autor vai muito mais pegar esses regimes ditatoriais que ele se inspirou para criar essa história, levar isso para um nível um pouco mais extremo e vai fazer quase que uma alegoria disso. Quando vocês lerem, vocês vão entender do que eu tô falando. O outro livro do autor que eu li foi A Revolução dos Bichos, inclusive já tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards para vocês assistirem. E assim, embora esses dois livros tenham ali certas semelhanças, né? Essa questão de criticar regimes ditatoriais está presente na Revolução dos Bichos também. Os dois livros têm complexidades diferentes. A Revolução dos Bichos é escrito como uma fábula e é menor, o autor escreve o livro de uma forma mais lúdica. Já em 1984, primeiro que não é uma fábula, são pessoas mesmo. O autor vai criar toda uma geopolítica mundial, vai explicar a estratificação dessa sociedade, vai explicar os mecanismos, como ela funciona, vai mostrar as formas que ela utiliza para repreender essa população. Então, eu recomendaria você começar a ler os livros do autor, seja você um leitor iniciante ou não, por A Revolução dos Bichos e depois ler 1984. Eu gostei muito do livro e eu acho engraçado que mesmo o ano de 1984, que para o autor era o futuro, já ter ficado no nosso tempo presente para trás há muitos anos, o livro continua sendo extremamente atual e discutindo assuntos que voltaram à tona. Quem diria, né, gente, que em pleno 2020 a gente ia ter que estar explicando para as pessoas que a Terra não é plana e pedindo para elas valorizarem a ciência. O livro contém um apêndice e 3 pós-fácios que vocês não podem deixar de ler, principalmente o apêndice, porque ele faz parte da história, tá? Mas é contado, tipo um complemento, vocês precisam ler. E os pós-fácios ajudam muito na compreensão da história. Os pós-fácios são 3, cada um escrito por uma pessoa e são de 3 anos diferentes. O primeiro é de 1961, o segundo é de 1989 e o terceiro é do ano de 2003. E é engraçado ver como que a percepção a respeito da história, algumas vão se alterando na medida em que a data, título do livro, vai se aproximando ou ficando para trás. Então eu recomendo demais essa leitura, é um livro super necessário, que a gente aprende muitas coisas lendo. Então se você se interessou por esse livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando qualquer livro ou qualquer coisa, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos. Vocês ajudam o canal com uma pequena parcela da sua compra e não pagam nada a mais no valor do produto por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Também não deixa de me seguir em todas as redes sociais, os links também estão no box de informação. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e a gente se vê no próximo vídeo.